Então, hoje vamos ver brevemente alguns instrumentos para medição da velocidade e do caudal. Isto é um resumo muito curto e apenas de algumas técnicas principais de medição destas duas quantidades. Então, começando pelos transdutores de velocidade, uma forma relativamente simples de medição da velocidade é nós injetarmos no escoamento pequenos corpos flutuadores ou neutralmente flutuantes, cujo processo, cujo transporte e percurso nós consigamos visualizar e daí determinar a velocidade em uma série de pontos de escoamento, na verdade. Vamos mostrar dois exemplos agora, usando bolhas de hidrogênio e usando fumo. Este vídeo mostra um primeiro tipo de visualização em que é usado aqui são bolhas de hidrogênio que são geradas por eletrólise com uma linha com um fio elétrico que está montante, que nós não vemos, e que depois tem ali uns isolamentos de fita para formar estes quadrados cuja extensão é proporcional ao tempo em que a corrente é ativada. E, portanto, é uma forma de visualizar. Aqui temos outra que permite a visualização do escoamento à volta aqui de uma placa basculante. Isto são baseados em vídeos já de 1950 que recomendo vivamente que vejam, estão disponíveis no YouTube e é uma forma de visualização não fácil de montar, mas muito eficiente. Outro exemplo de uso de partículas flutuantes para visualizar o escoamento é o uso de fumo, por exemplo, em túneis de vento. No caso aqui desta visualização em torno de um concept car da Mercedes, em que estes jatos de fumo permitem visualizar o escoamento em torno deste concept car de 2016. Permite ver, por exemplo, aqui esta circulação na traseira e o efeito que esta extensão aerodinâmica em torno do escape permite reduzir essa zona de circulação. Temos aqui agora um exemplo da Universidade Técnica da Dinamarca, em que, desta vez, o escoamento é visualizado interceptando com um lençol de laser que faz iluminar as partículas que estão suspensas no fluido e permitem caracterizar aqui com muito detalhe o escoamento em torno aqui de uma estrutura vertical alta, vendo as recirculações e os pontos de estagnação à volta deste edifício à escala. É o uso de dispositivos mecânicos rotativos, não são mais do que turbinas, no fundo, que quando imersas num determinado escoamento, por força de arrasto, estes corpos, como por exemplo aqui do lado esquerdo, um anemómetro de corpos que tem um coeficiente de arrasto diferente para a parte côncava do que para a parte convexa, vai fazer com que o anemómetro rode, e rode sempre na mesma direção, neste caso, no sentido anti-horário. Um outro exemplo é uma turbina do tipo Savonius, mas que o processo subjacente é o mesmo, e temos aqui uma outra turbina para medição da velocidade no ponto onde a turbina está instalada. Depois temos um instrumento muito usado, sobretudo em aeronáutica, mas não só, que é o tubo de Pitot.
Tubo de Pitot é um pequeno tubo, tipicamente com poucos milímetros de espessura, que permite a medição da velocidade, como tem ou tem uma série de aberturas ao longo do eixo do tubo de Pitot para medição da pressão do escoamento, portanto a pressão estática, e na extremidade do tubo, orientado com a direção do escoamento, temos uma segunda tomada de pressão, onde se mede a pressão de estagnação, ou seja, a pressão que existe quando o fluido perde toda a velocidade no ponto de estagnação na extremidade do pitot. Tipicamente não se mede estas duas pressões separadamente, mas sim a diferença entre elas. Temos esse medidor de diferença de pressão e se tivermos um número de Reynolds suficientemente alto, tipicamente acima de 1000, as perdas por fricção em torno deste instrumento, que é muito pequeno, são tipicamente pequenas também e podemos desprezá-las e, portanto, podemos aplicar a equação de Bernoulli, que nos diz que a pressão estática mais a componente cinética do escoamento mais uma componente potencial tem que ser igual à soma homóloga dos termos no ponto de estagnação na extremidade do tubo de Pitot. E como tal, temos aí a pressão de estagnação, P0, mais a componente cinética, que é zero, porque a velocidade ali tendeu para zero, mais uma componente potencial também. Ora, como este instrumento, como disse, é muito fino, não temos praticamente variação de energia potencial, portanto, tomamos o Z0 como sendo igual a ZS e, portanto, a equação de Bernoulli diz-nos que a velocidade pode ser determinada, resolvendo aqui para V, como sendo a raiz quadrada de 2 vezes a diferença da pressão, que é aquilo que o instrumento mede, a dividir pela massa volúmica do fluido. Muito usado, temos aqui, por exemplo, a frente de um Airbus, talvez um A380, talvez não, onde temos aqui só na parte frontal, não falando de asas e do resto da fuselagem, temos aqui cerca de 8 tubos de Pitot só nesta entrada, só na parte frontal. Um outro tipo de instrumentos, e estamos sempre a aumentar o nível de sofisticação aqui, são medidores de corrente eletromagnéticos. Como é que isto funciona? Ora bem, se nós colocarmos um campo magnético através do escoamento, o escoamento do fluido vai produzir uma diferença de potencial que pode ser medida por elétrodos colocados aqui na parede da conduta, neste caso. Medindo essa diferença de potencial, a velocidade do fluido que está ali a passar pode posteriormente ser calculada dessa forma. Finalmente, temos um outro tipo de instrumento de medição da velocidade, que são dois instrumentos do mesmo tipo, que são medidores de fio quente ou de filme quente. O conceito aqui é passar uma corrente elétrica por o fio ou o filme quente, de forma a aquecê-lo, ajustar essa corrente elétrica de forma a manter essa temperatura constante e depois, submergindo estes fios ou filmes quentes num escoamento, vai haver uma transferência de calor do filme ou do fio para o fluido que vai ser proporcional à velocidade do escoamento. Medindo a corrente elétrica necessária para manter a temperatura constante, consegue-se, a partir daí, deduzir qual é a velocidade do fluido no ponto onde o fio ou o filme quente estão a ser imersos. Como estes instrumentos são muito frágeis, são tipicamente usados apenas
para escoamentos de gases, já que as forças de arrasto aí vão ser muito menores devido à muito inferior massa volúmica desses fluidos. Ao mesmo tempo, tem uma grande vantagem de ter um tempo de resposta muito rápido e são frequentemente usados para medir as oscilações de velocidade em escoamentos turbulentos, portanto, para medição da turbulência. Agora, falando de transdutores de caudal, o objetivo é somar a quantidade de massa ou de volume de fluido que está a passar numa determinada secção, portanto, é um conceito de integração aqui neste caso. Não é? Uma forma simples de medir o volume de um fluido que está a passar numa conduta é nós enchermos um recipiente com o volume, cujo volume conheçamos e medir o tempo que demora a encher isso. Esse volume dividido pelo tempo dá-nos o caudal volúmico. Alternativamente, se não soubermos o volume do recipiente, enchemos parte desse recipiente durante um tempo fixo, vamos supor 1 minuto, e depois pesamos a massa de fluido que entrou para esse recipiente durante esse minuto e dessa forma determinamos o caudal máximo. Há vários tipos de instrumento que funcionam essencialmente neste princípio, tanques de pesagem, tal como eu disse, foles, émbolos, etc. Temos também turbinas que funcionam num princípio semelhante, no fundo, em que o que se está a preencher aqui é o espaço, é o volume entre as pás da turbina. Claro que aqui há parte do escoamento que passa, portanto não é bem uma medição de volume dessa mesma forma, mas temos a rotação da turbina sendo proporcional ao caudal, com devida pré-calibração da turbina para essa relação estar bem afinada. Para líquidos, nós usamos turbinas com poucas pás, para minimizar a perda que colocar a turbina no meio do escoamento está a produzir, inevitavelmente. Para gases, temos que usar mais pás para que tenhamos binário suficiente para a fazer rodar. Depois, mede-se eletronicamente, que é o mais comum, a rotação da turbina. Aqui temos um esquema com um leitor de impulso que está aqui a apanhar a rotação da turbina, o escoamento, neste caso, a vir neste sentido, da esquerda para a direita, como está aqui neste instrumento disponível comercialmente. E temos aqui precisões na ordem de cerca de 1/4 de ponto percentual, dependendo de uma correta calibração da turbina. Outros instrumentos, e aqui mais uma vez estamos a avançar a nível de refinamento, por exemplo, há outros que nós estamos aqui a falar, assim como na velocidade não falamos de muitos outros tipos de instrumentos. Outros há, por exemplo, que medem, lembram-se que falamos do número de Struwel associado ao desprendimento de vórtices, por exemplo, tinha aquela ponte que colapsou nos Estados Unidos, foi nessa altura que falamos do número de Struwel. O número de Struwel, como relaciona a frequência de libertação desses vórtices com a velocidade e um comprimento característico, se nós soubermos o número de Struwel ou a frequência que relacionarmos a frequência com a velocidade, nós podemos introduzir no escoamento, por exemplo, numa conduta, um elemento que causa o desprendimento desses vórtices e depois medir a frequência, por exemplo, com um sensor de pressão, porque a pressão também vai ser oscilante, e a partir da frequência e do número de Struwel determinarmos a velocidade a partir daí. Okay? São outros tipos de sensores, sensores que medem os vórtices, ou o libertamento de vórtices. Aqui temos os instrumentos ultrassónicos que podem funcionar ou por impulso ou por frequência de Doppler. No caso do impulso, temos aqui este esquema simples. Temos dois transdutores, o A e o B, que emitem impulsos ultrassónicos de um para o outro.
Dá para ver esse impulso está a seguir a direção, está a ser ajudado pela corrente, no fundo, que é da esquerda para a direita, para B, de B para A, que é emitido logo a seguir, é contra a corrente. A diferença de frequência no envio destes dois impulsos. Portanto, no fundo, uma diferença associada à diferença de chegada do impulso de A para B, que é ajudado pela corrente, e de B para A, que vai contra a corrente, permite-nos medir o caudal que está ali a passar naquela secção. Se conseguirmos, e com impulsos, com trajetores ultrassónicos, não é muito difícil conseguirmos evitar imperfeições na superfície do tubo, temos aqui uma medição de caudal que praticamente não tem perdas associadas, porque não há perturbação da superfície do interior da conduta. Alternativamente, também isto pode funcionar por frequência de Doppler, em que os impulsos com uma determinada frequência são transmitidos do transmissor T, refletidos em partículas suspensas que estejam a ser transportadas pelo escoamento e refletidas e recebidas pelo receptor R, que aqui está. Do desfazamento nas frequências de transmissão e de recepção, que é um desfazamento proporcional, tal Doppler shift, proporcional à velocidade da partícula que está, no qual a onda se refletiu, podemos calcular o caudal. Tem essa vantagem, não interferem com o escoamento, a precisão pode depender também um bocadinho da quantidade de partículas que estejam a ser transportadas, algo na ordem dos 2 a 5% é comum. Um outro instrumento, e aqui na verdade estamos com um instrumento, os rotâmetros, que é bastante básico, muito simples e barato. O conceito aqui é usar a força de arrasto sobre um corpo, uma esfera ou um corpo com uma secção cónica, para medir o caudal. Portanto, está aqui um instrumento, o escoamento tem que ser na vertical e de baixo para cima, ok? E vai empurrar este corpo, tipicamente de plástico, leve, vai empurrá-lo para cima, vencendo a força gravítica, o peso deste corpo. E, estando isto funcionando, estando ajustado para uma determinada gama de velocidade ou caudal e para um determinado fluido, com uma determinada massa volúmica, essa força de arrasto vai elevar o corpo e, com uma escala devidamente calibrada, dar-nos uma medição do caudal imediata ali. Okay. Então, como é que isso depois pode ser relacionado? Não é muito difícil, mas temos aqui uma equação já para a determinação do caudal a partir daí. Temos o coeficiente de arrasto do corpo, vezes a área anular entre a conduta e o corpo, por onde o fluido tem que passar, já que o corpo está no meio, e temos o peso do corpo para contrariar essa força de arrasto e a área do corpo também, para além da massa única do fluido. O problema é que interfere com o escoamento, temos aqui uma perda necessariamente, só pode ser usado na vertical. Além disso, os fluidos têm que ser translúcidos, porque temos que ver o corpo para poder ver onde é que ele está naquela escala. É uma precisão relativamente baixa e, por exemplo, no escoamento turbulento vamos ter o corpo a oscilar um bocadinho devido às variações contínuas de velocidade, mas é um instrumento relativamente barato e, portanto, bastante usado devido a isso. Finalmente, temos uma outra classe de instrumentos à qual vamos dedicar um pouco mais de tempo, que fazem uso da teoria da obstrução de Bernoulli. Já vamos ver o que isto é. Temos 3 tipos de instrumentos que funcionam seguindo esta teoria da obstrução de Bernoulli. Placa de orifício,
mais baratas, menos sofisticadas, bocais, intermédio, e medidores de Venturi, mais caros e mais sofisticados, com maior precisão, menor perda, de outras qualidades. Eles estão normalizados, estes tipos de instrumentos têm uma série de padrões internacionais a especificar as suas dimensões, etc. Temos então aqui a placa orifício, o que é que ela é? O escoamento vem da esquerda para a direita, encontra uma placa com o orifício no meio, portanto, como se fosse, por exemplo, um CD colocado ali no meio do escoamento, e portanto vai introduzir uma perda muito grande, como se percebe, é como se tivesse ali um estrangulamento brutal, com estas dimensões que estão normalizadas, como disse, e o que nós vamos depois medir é a diferença de pressão que esta obstrução produz. E a partir daí deduzir a velocidade. Os bocais fazem algo parecido, conceptualmente funcionam todos da mesma forma, ou seja, introduzir uma obstrução, medir a diferença de pressão, para medir a perda de carga que essa pressão introduz, como essa perda de carga tem uma proporcionalidade com o caudal, daí medir o caudal. Os bocais têm uma obstrução um bocadinho mais suave do que as placas de orifício, tem aqui este abrandamento que minimiza as perdas e, portanto, daí está num nível intermédio. E finalmente temos os medidores de Venturi, que têm uma primeira parte, aqui só está mostrada a parte de cima, este é simétrico, tem uma primeira parte da geometria, o estrangulamento, que é igual aos bocais, segue a mesma norma, mas depois tem um difusor em que o escoamento abre, a secção abre lentamente até voltar ao diâmetro da conduta, tal como ela está. E, portanto, esta parte difusora minimiza as perdas que existem aqui no bocal, também torna o instrumento mais caro, e, portanto, temos esse nível de sofisticação maior para o medidor de Venturi. Então, olhando para a teoria da obstrução de Bernoulli em si, e considerando uma obstrução genérica ao escoamento, aí essa obstrução vamos considerar que tem um diâmetro D minúsculo, e chamar-lhe a garganta, portanto, seja a placa orifício, seja o bocal, seja o medidor de Venturi, e que essa obstrução é colocada numa conduta de diâmetro D maiúsculo. Por conservação de massa, então, vamos também, antes disso, por observação, sabemos, na verdade, que o escoamento ainda vai ser mais estrangulado pelas zonas de circulação que se formam à volta, imediatamente ajusante da obstrução à volta de toda a conduta. E, portanto, o escoamento ainda vai passar por uma zona mais pequena ainda, mais estreita, a que se chama a vena contracta, de diâmetro D2, vamos chamar aqui. Okay? Ora, por conservação de massa, o caudal volúmico é igual à área da conduta vezes a velocidade na conduta, ou igual à área da vena contracta, que vamos considerar igual à da obstrução, como aproximação, vezes a velocidade V2 aí também. Aplicando a equação de Bernoulli, e já vamos discutir se podemos aplicá-la ou não, temos esta relação entre as pressões e a energia cinética, considerando que a conduta é horizontal, não temos variação de energia potencial, e definindo um rácio de diâmetros beta, sendo igual ao diâmetro da obstrução sobre o diâmetro da conduta, portanto sempre algo inferior a 1, resolvemos esta equação para a velocidade e depois para o caudal, seja através da A2V2 ou A1V1. E ficamos com esta expressão para o caudal, igual à área da obstrução, vezes a raiz quadrada de 2 vezes a diferença de pressão antes e depois desta obstrução sobre ρ, a dividir por 1 menos o rácio dos diâmetros à quarta.
Assumindo, como disse, o diâmetro da vena contracta, D2, igual ao diâmetro da obstrução, e corrigindo o facto de nós termos aplicado a equação de Bernoulli, desprezando as perdas, e temos perdas, vamos introduzir agora, no cálculo do caudal, um coeficiente de descarga, CD, qual vamos multiplicar pelo termo depois à direita que ali estava. Portanto, estamos a considerar agora que a área da vena contracta é igual à área da obstrução, a que chamamos AT, e essa sabemos, faz parte da geometria do equipamento, e chamamos AT do inglês já agora throat para garganta. Okay. Este coeficiente de descarga é função do rácio dos diâmetros, beta, e do número de Reynolds, tipicamente. O que causa aqui um problema é que para determinarmos o CD, como ele depende do Reynolds, precisamos da velocidade e do caudal. E para determinarmos a velocidade e o caudal, precisamos usar esta equação, 546, para a qual precisamos do CD. Portanto, temos aqui um problema em que temos do lado esquerdo o caudal que depende da velocidade e do lado direito o CD que também depende da velocidade, porque depende do Reynolds. Pronto, a obstrução, já agora olhando aqui para a evolução, antes de passarmos à frente, da pressão ao longo deste escoamento, o que é que nós teríamos? Uma perda de carga linear, devido ao atrito com a conduta, portanto o HF, basicamente, quando chegamos à obstrução, e ainda um bocadinho mais à frente, quando ela ainda fica mais pequena na vena contracta, temos uma transformação da pressão em energia cinética e, portanto, temos um abaixamento grande da pressão, que é isso que estamos aqui a medir no nosso instrumento, e depois, à medida que o escoamento volta a preencher a conduta completamente e perde velocidade, consequentemente, temos uma recuperação da pressão, volta a subir, mas não sobe até ao valor que teria se não tivesse lá a obstrução. Portanto, temos ali uma perda de carga irreversível devido a este estrangulamento que foi colocado na conduta. Portanto, olhando agora para cada um dos instrumentos, nós vamos usar sempre a equação anterior, caudal igual ao coeficiente de descarga vezes a área da placa orifício ou do bucal ou do venturi, vezes a raiz quadrada de 2 vezes a diferença de pressão sobre ρ sobre 1 menos beta à quarta, o rácio dos diâmetros. Precisamos agora da determinação do coeficiente de descarga para podermos calcular o caudal. Este coeficiente de descarga varia com as dimensões do instrumento, o beta, isso definitivamente, varia com o número de Reynolds, mas também varia com os pontos onde nós estamos a medir a pressão. Podemos estar a medir mais a jusante e mais a montante. Essas posições estão tipicamente também normalizadas, mas há várias opções e para cada uma delas vamos ter aqui diferentes equações empíricas para determinar o CD. Temos então esta para a placa orifício, em que os valores de F1 e F2 vão depender dos pontos de tomada da pressão, onde é que eles estão localizados. Temos aqui também uma representação gráfica deste coeficiente de descarga em função do Reynolds e dos betas para tomadas de pressão. Um diâmetro de conduta a montante da placa orifício e meio diâmetro da conduta a jusante. Um exemplo. E como eu disse, é que precisa um processo iterativo para obter um número de Reynolds que retorne um CD cujo caudal produza um número de Reynolds que foi usado para terminar o próprio CD. Okay? Portanto, arbitrar um Reynolds, calcular o CD, com o CD determinar o caudal, com o caudal determinar a velocidade, novo Reynolds, com esse Reynolds novo CD e assim sucessivamente até as coisas não variarem. Os outros instrumentos têm princípios muito semelhantes de cálculo, é a mesma equação para cálculo caudal, desta vez o coeficiente de descarga para o bucal
segue uma outra expressão, onde temos outra vez o beta e o Reynolds, e isto para bocais de raio longo, para bocais de raio curto, curvatura mais apertada, temos esta equação aqui em baixo e, graficamente, aqui dois valores típicos para um instrumento, um bocal característico, ok? Mais uma vez, aqui seguiríamos sempre os valores do catálogo do fabricante do aparelho que teríamos em mãos, mas o princípio é este. Também seria aqui preciso um processo iterativo para encaixar o CD, o Reynolds e o caudal. E finalmente, para o medidor de Venturi, temos uma equação mais simples, com uma variação apenas do beta no pressuposto que temos um Reynolds numa gama já bastante alta, de 1.5 vezes 10 à quinta a 2 vezes 10 à sexta, ou seja, já numa fase em que não há variação do CD para o Reynolds nesse caso. Note-se já agora que o coeficiente de descarga das placas orifício, voltando atrás, anda aqui na gama dos 0,60 a 0,65. Para os bocais sobe de 0,94 a 0,99. E para o medidor de Venturi também está numa gama muito alta, perto de 1. Isto faz, consequentemente, portanto, a correção que estamos a aplicar a cada um dos instrumentos, o CD, é muito significativa para as placas de orifício e relativamente pequena para o bocal e para o medidor de Venturi, já que o CD já é perto de 1. Isto tem uma causa que tem tudo a ver com a perda que cada instrumento está a colocar no escoamento, está a introduzir, que facilmente se percebe que a placa orifício está a introduzir uma perda muito grande, é ali uma parede com um buraco no meio por onde o fluido tem que passar, o bocal já tem aquela curva arredondada, mas depois tem uma expansão muito súbita, e o Venturi não só tem a curva arredondada no início, como tem um difusor para que o escoamento lentamente consiga recuperar a pressão que tinha antes de encontrar aquela obstrução. E como tal, há uma relação muito próxima entre o coeficiente de descarga e o kappa, o coeficiente de perda localizada de cada um destes instrumentos. Então podemos ver aqui valores, curvas representativas de cada um destes instrumentos que funcionam pela teoria da obstrução de Bernoulli. Placa orifício com capas na ordem dos 2,5, 1,5, portanto um capa relativamente grande, os bocais já com capas inferiores a 1 e os medidores de Venturi, dependendo do grau de abertura do difusor, temos aqui coisas na ordem de 0,2, 0,25. Okay? Sempre que temos um rácio de diâmetros menor, ou seja, quanto mais apertado for a obstrução por onde o fluido tem que passar, maiores capas para qualquer um dos instrumentos, como se perceberia. Atenção aqui, que quando formos calcular a perda localizada destes instrumentos, temos que multiplicar estes capas pela velocidade na secção, na garganta. Portanto, a velocidade mais alta, temos que multiplicar isto pela VT ao quadrado, portanto, a velocidade calculada dividindo o caudal pela área da obstrução ao quadrado, depois sobre 2G, como é o costume. Para acabar este capítulo, só um breve sumário do capítulo de escoamentos em condutas, do conjunto de conhecimentos que vocês devem dominar. Devem saber determinar o regime numa conduta, laminar ou turbulento, através do número de Reynolds, perceber os conceitos de camada ao limite e o comprimento de desenvolvimento ao longo do qual ela se forma, isto para condutas, distinguir entre tensões viscosas ou tensões laminares e tensões de Reynolds ou tensões turbulentas, estar familiarizado com as unidades adimensionais de parede,
o U mais e o Y mais, e com a velocidade de fricção, o asterisco, ou seja, aquela tensão de corte, aquela indicação da tensão de corte na parede, conhecer como é que a tensão de corte varia em regime laminar numa conduta de secção circular, perceber a solução analítica do perfil de velocidade na conduta de secção circular e do perfil de velocidade laminar e como chegamos lá, e conhecer depois a lei de Poiseuille, que nos permite calcular a velocidade do caudal a partir da queda de pressão, e a equação de Darcy-Weisbach. Finalmente, saber calcular o fator de fricção em regime laminar, 64 sobre Reynolds para condutas circulares, e turbulento, usando o diagrama de Moody ou as equações de Colebrook ou Hallett. Finalmente, saber resolver os 3 tipos de problemas em condutas. Problema tipo 1, determinação da perda de carga. Tipo 2, determinação do caudal, ou velocidade. Tipo 3, dimensionamento da conduta, ou seja, calcular o diâmetro. Depois, perceber o diâmetro hidráulico e o diâmetro efetivo para condutas de secção não circular. Portanto, saber fazer resolver os mesmos tipos de problemas, mas em condutas de secção não circular. Contabilizar perdas localizadas e determinar perdas para condutas em série ou em paralelo. E, finalmente, saber usar a teoria da obstrução de Bernoulli para determinar o caudal usando estes 3 tipos de instrumentos que falamos hoje. Placas de orifício, bocais e medidores de Venturi.